Medicina e Saúde, um programa destinado ao seu bem-estar físico e mental. Informações atuais e diferenciadas sobre os avanços em medicina e saúde através de conteúdos de qualidade. Conheça estudos e tecnologias que trazem descobertas sobre o corpo humano, doenças e qualidade de vida. Medicina e Saúde. Bom dia, tudo bem com vocês? Uma manhã de sábado lindo para você que está em nossa companhia. Hoje é dia 3 de junho de 2023 e a nossa manhã de outono está linda e gostosa. A temperatura é de 15 graus. E você que está aí nos acompanhando pelas ondas do rádio 100.9, você que também escolheu uma das nossas plataformas digitais, muito obrigada pelo carinho, pela sua audiência nesta manhã gostosa de sábado. Hoje nós estamos no ar com mais um programa Medicina e Saúde e o nosso convidado de hoje é o Dr. Eduardo Takimoto, ele que é otorrinolaringologista. Difícil essa especialidade de se falar, mas algo que trata muitas pessoas. Um dia você com certeza ainda vai procurar, se não procurou, porque é uma especialidade que trata aí nariz, boca e garganta. É isso, garganta, nariz e ouvido. E para iniciar a nossa conversa, bater um papo gostoso, seja muito bem-vindo, doutor. Bom dia. Bom dia, pessoal da Rádio 20. Queria agradecer a Rádio Clube pelo convite, tá? E parabenizar pelo estúdio lindo que vocês têm aqui, tá? Quem teve a oportunidade, tem a oportunidade de conhecer aqui, realmente está muito bem. É muito bem. Com a Xane, diria. Muito bonito. Obrigada, tá? doutor. Muito obrigada, doutor. Que bom lhe receber aqui. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Queria que o senhor começasse contando para nós, por que o senhor escolheu medicina, doutor? Vem de uma família de médicos? Não, meu pai ele é bioquímico, ele tem um laboratório de análises clínicas, né? Mas a vontade de ser médico ele vem desde que eu tinha 12, 13, 14 anos que eu fui estudar em Curitiba já, longe dos pais. Afinal, meu pai e meus pais moram em Assis Chateaubriand. É uma cidade daqui, 200 quilômetros daqui. Ah, pertinho. É, pertinho. E eu acabei indo para Curitiba para fazer o segundo grau, né? Mas desde lá eu já decidi, por decisão, assim, querer ser médico. Não fui baseado em nenhum filme, nenhuma série de TV, nada, que hoje tem séries aí que, né? Mas enfim, a decisão de ser médico sempre me agradou. Achei muito bonita a profissão, sempre achei, né? E muito legal. Então, que bom, doutor, porque é bom quando porque eu desejo, desde de sempre, um desejo de ser médico, porque eu acho que tem que nascer para isso, porque não é assim, agora eu vou decidir, vou ser médico, eu acho que não é bem assim, né? Não é bem assim. E na verdade, a identificação com a medicina, ela a princípio, ela começa a ocorrer dentro da faculdade, é a minha opinião. Às vezes você escolhe e durante a faculdade você se descobre que isso é ou não é aquilo que você quer fazer. Isso não é para mim, vou vazar daqui. A maioria, pelo menos na minha época de faculdade, vestibular muito difícil, era muito difícil ter desistência durante o curso. Sim. Né? Talvez até pela dificuldade de se ingressar, né? Mas eu lembro de uma ou duas desistências. Eu estudei na Federal do Paraná, um vestibular super concorrido na época, né? Não sei como é que tá agora. Mas enfim, eu lembro de uma ou duas desistências e a pessoa acabou indo para psicologia, para você ter uma ideia, né? Uma área paralela à medicina, mas não era o ramo ser exatamente exercer a medicina das pessoas. Tá certo. E por que o senhor escolheu essa especialidade, doutor? Então, a otorrina ela apareceu a partir do desejo. Inicialmente, eu queria fazer uma área cirúrgica, né? E a otorrina apareceu a partir do 4º ano, quando eu comecei a acompanhar o serviço de otorrino do HC, do Hospital de Clínicas de Curitiba, né? Da Federal do Paraná. E lá eu comecei a ter contato com a parte de cirurgia de cabeça e pescoço, né? As cirurgias do ouvido, as cirurgias a estética facial também. Só lembrando que o otorrino é uma especialidade que
tem treinamento para mexer com estética facial, dizendo rinoplastia, blefaroplastia, né? Então existe um treinamento para tudo isso durante a residência, né? Olha que interessante. Ela não é... Então ela tem várias áreas. Ela abrange bastante áreas. Bastante. E tem várias áreas que ela encanta, é a minha opinião, né? E aí eu acabei indo para otorrino, e eu vou dizer para você sinceramente que se me desse a opção de 23 anos atrás, que é o tempo que eu teria de decidir ser ou não, eu tomei a decisão certa e seria de novo otorrino, né? Eu amo essa área. Nasceu para fazer isso. Eu nasci para ser otorrino. Isso, então talvez tá certo. outra área não seria tão interessante. Tá certo, doutor. Para mim. Me diz uma coisa, o senhor nasceu aonde, doutor? Eu sou curitibano. Nasci em Curitiba, meus pais moravam em Curitiba. Né? Depois, durante a minha infância, eles mudaram para Chateaubriand, e de lá eles ficaram e eu voltei para Curitiba fazer o segundo. Voltou para a terrinha, daí terrinha, voltou a fazer o segundo grau e fez a universidade em qual faculdade lá, doutor? A Universidade Federal do Paraná. Universidade Federal do Paraná, uma Isso. excelente formação. Exato. Depois, prova de residência, e aí foi. Aí inicialmente eu fiz no Instituto Penido Burnier em Campinas, depois passei para a Unicamp, e lá eu terminei meus estudos até vir mudar para Foz do Iguaçu, né? Doutor, até a sua formação, aí fazer a sua especialidade, quantos anos de estudo foram? Você falando desde a graduação em medicina? Foram 9 anos, 9 para 10 anos, porque é árduo, né? É difícil, mas uma hora você tem que sair para o mundo, sabe? Sim. Eu acho que estudar é bacana, mas uma hora você tem que assumir a responsabilidade de ser médico. A residência mesmo, você já é um médico, já tem CRM, etc. Sim. Mas você está amparado pela instituição, você tem um professor do lado quando você está operando. Quer dizer, é uma segurança que existe, né? E um pouco de tranquilidade. Aliás, eu acho uma gigantesca tranquilidade ter um professor do lado. Sim. Mas a partir do momento que você vai fazer apenas uma cirurgia, talvez considerada até pequena, como tirar uma adenoide, no meu caso, né? Mas você está sozinho, com seu CRM ali exposto. Acho que a pressão muda, e isso é importante para a gente amadurecer e realmente começar a ingressar na vida e começar a ter opinião própria, porque a gente vai muito em cima no início do que se fala, Sim. do que se lê. E muita teoria, né? Exato. E com o tempo de trabalho você vai adquirindo sua prática e adquirindo suas opiniões. Elas não são necessariamente opiniões. Dois médicos bons podem discordar, assim como um casal de marido e mulher que se dá muito bem, que são duas boas pessoas, podem até se separar, né? Exatamente. Quer dizer, a gente sabe que medicina, na verdade, o congresso de medicina, ele tem que existir, porque tem que haver discordância de ideias. Exatamente. E isso acontece só a partir da experiência. Perfeito, doutor. Por isso que eu acho que chega uma hora que é a minha opinião, tem que parar de ficar na teoria e partir para o mundo, né? Partir para a prática, né? A gente viu aí nesses últimos anos, com pandemia, em relação muito a isso, né? Se falou muito, aí teve médicos, por exemplo, o doutor Zeballos, que foi para a prática e disse assim, peraí, o negócio aqui é desse jeito, né? Sim. Então houve muita discordância, mas enfim, doutor, é muitos anos de estudo, é muita dedicação. Sim. O senhor escolheu uma área que eu acho muito bonita, porque realmente muitas pessoas têm problema tanto no ouvido, a gente vai falar desde labirintite aqui, sim, né? Vamos falar também aí de rinites, vamos falar de garganta. Então bacana. É um papo muito gostoso, e eu já gostaria de começar perguntando para o senhor quais são os sintomas, por exemplo, sintomas de perda de auditiva. Como que a pessoa pode perceber quais são os primeiros sintomas? Eu estou perdendo a minha audição. Nós temos que diferenciar diagnóstico e sintomatologia de perda de audição na infância e do adolescente adulto. Né? Na infância, aquela criança que às vezes não responde a estímulos externos, por exemplo, está dormindo,
Aliás, deixa eu só fazer um adendo que o teste da orelhinha é um teste de triagem auditiva neonatal. A gente pode, quando nasce lá, você ser aprovado no teste ou reprovado. E se aprovado, não é a garantia de 100%, que é a audição. Isso é muito importante saber. Bem como quem é reprovado vai para um outro teste chamado BERA, e que daí a gente vai ter um estudo mais aprofundado. Quer dizer, o problema maior, na minha opinião, são os aprovados, né? Sim. E que vão para casa, etc. E de repente... Tá tudo bem, tá tudo certo. Exatamente. E daí depois lá na frente vê que não era bem isso. Lá na frente, inicialmente já, né? Com Sim. alguns meses de vida, não reage a estímulos sonoros, ou seja, não acorda durante o sono, né? Quer dizer, o pai chega em casa, geralmente a criança acorda, chora, etc. Tal. A gente fala, shh, não faz barulho para não acordar. Mas essa criança, ela dorme, mesmo sendo barulho. Então, isso é uma sintomatologia em criança. Nós temos daí a criança de 2, 3 anos que começa a falar, aí o atraso da fala, da linguagem. Sim. Isso é um sintoma, né? Distração, né? E vamos diferenciar surdo, mudez total de perda auditiva. Perda auditiva a gente tem vários graus. Ou, por exemplo, uma pessoa com perda auditiva de grau leve, é possível usar um aparelho auditivo. Agora, uma criança que tem graus mais profundos de perda, hoje se discute fazer o implante coclear, que são 2 tipos de tratamento totalmente diferentes. Olha. E que revolucionaram de tal forma a medicina que, na minha opinião, a cirurgia do implante coclear, por exemplo, em criança, é a cirurgia mais emocionante que existe em toda a medicina. Não importa, é a minha opinião pessoal, porque é uma cirurgia muito linda para a pessoa que nunca ouviu passar a escutar. E vamos falar a respeito também agora então a criança vai crescendo e vamos falar das doenças adquiridas daí. Aí você vai começando a ter perdas auditivas, né? A família pode notar que o adolescente também pode ter um comportamento de isolamento, depressão, coisas assim, e que são sintomas, às vezes, de uma diminuição da audição. E tem alguma causa, doutor, que possa ser colocada, que faz a diminuição da audição, que tem algum problema, alguma doença? Vamos falar hoje, exposição ao ruído, a molecada aí ouvindo sons intensos, né? Com fone de ouvido? Fone de ouvido, porque hoje em dia a idade da adolescência é de jogar videogame muitas vezes, né? Sim. E o pai adora, que vai lá, porque tá no quarto dele, quieto, não incomodando às vezes, né? Isso. E aí deixa ele isolado no quarto lá jogando videogame sozinho e com fone de ouvido, não atrapalha ninguém, né? Então não atrapalha, não incomoda, mas o pai não mensura também se ele está escutando em uma intensidade sonora muito alta. Perfeito. Muito forte, né, na verdade. E aí o que acontece? Existe a doença acumulativa, que é a perda auditiva induzida pelo ruído, né? E essa perda, ela é, infelizmente, bilateral, ou seja, dos 2 lados, e irreversível. É irreversível. É irreversível, tá? Então a perda induzida por ruído, seja associada ao trabalho ou lazer, quer dizer, o que eu quero dizer é que o organismo não entende se é uma festa, uma balada, Sim. ou se é um barulho de uma motosserra, e não interessa, o que interessa é a intensidade sonora. Perfeito. Doutor, tá que o senhor toma um golinho de água aí, a pergunta é a seguinte: em relação ao fone de ouvido, tem gente que diz assim, já ouvi muito isso na internet, porque agora de médico e louco todo mundo tem um pouco, Ixi. mas com a internet todo mundo meio que médico, né? Sim. Então assim, eu já ouvi muitas pessoas, inclusive blogueiros, né, falando que fone de ouvido, quando é dentro do ouvido, prejudica mais do que aquele fone que pega toda a orelha, que é diferente a direcionamento de som. Isso tem alguma coisa a ver? Não, isso não é verdade. É mito. O que interessa, na verdade, é a intensidade sonora. Então, todo som acima de 85 decibéis, níveis de pressão, sonora, eles são provocadores de perda auditiva induzida por ruído. Entendeu? Então, assim, Sim. não interessa se está usando fone. Aliás, então, se fosse o problema o tipo do fone,
quem trabalha com ruído sem fone não teria perda, né? É verdade. Se a discussão é perda de audição, é a intensidade sonora que interessa. Então, se você aplica lá num iPhone, num fone de ouvido que custa $10.000 ou então de R$10 aí, a pressão sonora acima de 85 decibéis, já começa a ter o risco de perda de audição. Isso seria por um tempo prolongado? Tipo, por exemplo, eu só ouço no final de semana. Tem algum tipo de problema ou é bom evitar, doutor? Não. Com a exposição, quanto maior o tempo e a intensidade sonora, ela tem mais chance de ter perda auditiva precoce, né? E isso é por tempo também, lógico. E isso tem características que também... Tem pessoas que têm características genéticas, né? Que tem uma predisposição a ter perda auditiva induzida por ruído. Só que em todo esse ambiente, a gente não sabe quem é. Então, a prevenção é para todos. A prevenção sempre, Quem é que tem né, predisposição, então a prevenção é para todos. Né? Perfeito. Doutor, com tanta tecnologia, com tanto avanço que veio nesses últimos 10 anos, porque eu acho que nos últimos 10 anos foi um divisor de águas na vida, tanto de médicos quanto medicamentos, cirurgias, mudou muita coisa, né? Pergunta que eu quero fazer para o senhor é em relação a tratamentos, a cirurgias, o que mudou, e ainda até um pouquinho entrar no assunto de higiene do ouvido, que tem muita gente que usa o tal do cotonete, né? Usa, limpa, não tem problema, só usa aqui na entradinha do ouvido. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso pra gente. Sim. Então, assim, é importante destacar que o tratamento da perda de audição, ela depende do grau de perda, né? Primeiro, ela é uni ou bilateral, ou seja, de um lado só ou dos dois lados. Quando é unilateral, muitas vezes o tratamento não é tão essencial para o desenvolvimento e para o desempenho no trabalho. Ou o desenvolvimento da linguagem até mesmo. Se a criança tem um ouvido único, que a gente chama, ela pode conviver naturalmente com o ouvido único. Agora vamos começar primeiro da reabilitação de pacientes com perdas bilaterais e de graus leve, moderado, severo, né? E que não são passíveis de uma eventual cirurgia, que é uma doença, por exemplo, existe uma doença chamada otosclerose, que é passível de fazer uma cirurgia de orelha média. Mas vamos falar da reabilitação auditiva, no sentido mais que a gente vê mais aí, que para perda leve, moderada, até no máximo severa, é o aparelho auditivo. Então. Aí você fala, doutor, mas o aparelho auditivo já existe há muito, você falou de 10 anos para cá, houve uma evolução. Mas houve revolução na tecnologia dos aparelhos. Hoje os aparelhos auditivos, eles são extremamente personalizados, né? Então, para cada perda, frequência, o computador regula. Então, é importante você ter... se você comprar um aparelho auditivo, você ter um bom acesso pós-venda. Porque o paciente é um aparelho novo, que você tem que regular para você. Hoje eles abafam o som quando você entra num ambiente muito ruidoso, automaticamente. Olha, eu já ouvi, doutor, falar que tem aparelhos de audição, por exemplo, dessa nova tecnologia, que é controlada pelo celular. Tem muitos tipos, né? Tem, sim. Controlado pelo celular e tem uma gama de aparelhos também auditivos, né? Até... A parte estética também mudou muito, né? Antigamente era um aparelho bem visível, aquele retroauricular era bem visível. Hoje ele é difícil até você identificar. Eu já ouvi falar, é bem fininho. É bem fininho. E nós temos intracanais também, que são os aparelhos pequenos, né? Mas lembrando que para cada tipo de perda, você não pode escolher exatamente só você o aparelho. Quem escolhe o aparelho é você, a fono e a sua perda de audição. Eu não posso colocar um motor de um carro de 1000 cilindradas se eu preciso de uma potência de 300 cavalos. É assim, quanto maior o aparelho, maior a potência que me oferece. E existem outras também situações, por exemplo, manuseio do aparelho auditivo muito pequeno,
ele causa dificuldades, né? Mas isso aí é em relação ao aparelho auditivo. Sim. Tá? Em relação às cirurgias hoje, o que apareceu muito nos últimos 10 anos aí são os aparelhos implantáveis. Implantáveis. Olha. Aí nós começamos primeiro pelos aparelhos de vibração óssea, que nós fazemos uma incisão retroauricular atrás da orelha e implantamos um aparelho preso ao osso. E pela vibração dele, transmite diretamente para a cóclea, passando. Eu não preciso da orelha, do conduto, da membrana timpânica, da cadeia ossicular. Ela é desnecessária para a gente ouvir pelo osso diretamente. Olha só. Entendeu? Então, essas são as próteses auditivas ancoradas em osso, que a gente chama, né? Nós temos 2, 3 marcas mundiais, onde brasileira não tem nenhuma. E eu tive a oportunidade de ficar o ano passado na Suécia estudando sobre esse tipo de reabilitação. E esse tipo de reabilitação é para determinadas perdas, a gente tem que fazer estudo de cada caso personalizado, tá? Não vamos generalizar. Agora, as perdas profundas, ou anacosia, ou perda total, né? Se bilateral, é a indicação e com cóclea de boa anatomia e o nervo auditivo funcionante, é o implante coclear. O implante coclear é aquele aparelho que a gente faz a cirurgia, né, em centro cirúrgico, cirurgia de 2, 3 horas cada lado, né? E a ativação é feita no consultório. Por isso que a gente tem imagens lindas na internet aí da hora da ativação. É lindo mesmo. São pessoas, os adultos alguns choram quando ele é o paciente, e quando ele é o pai do paciente, chora mais ainda, né? É verdade, é emocionante de ver esses vídeos. Então a criança geralmente pela primeira vez ela tem ativação do circuito auditivo, e aí a gente tem susto, a gente tem reações diversas, o choro, o sorriso. Tem criança que sorri, é a coisa mais linda do mundo. O espanto também, né? E nós temos nossos pacientes aqui, nós já implantamos crianças, né? Tive a bênção de Deus de poder implantar crianças que são realmente o lado mais emocionante. É difícil conter lágrimas mesmo. Até mesmo durante a ativação de alguns pacientes, a gente teve equipes de televisão que acompanharam a ativação. Até mesmo os repórteres se emocionaram. É uma situação bem linda. E aí que eu digo que essa parte da otorrino, que é oto, ouvido, rino, nariz, e laringologia, garganta, a otologia ela dispara nesse sentido, de ativar a parte otoneurológica, né? Então nós temos uma parte neurológica do ouvido que tem que ser falado também, né? Então essa parte de ativação pela primeira vez desse circuito, ela é emocionante e é de uma tecnologia espantosa, né? É muito lindo. Que maravilha, né? A tecnologia, a gente às vezes reclama de alguns avanços, por exemplo, desse excesso de tecnologia na mão de crianças com telefones, né? Que a gente tem que saber usar. Em contrapartida, quando bem usada, ela realmente é maravilhosa, um caso né, doutor? interessante, nós temos uma paciente que sentou na minha mesa, frente a mim, usando o aparelho auditivo bilateral, e sentou e falou: eu vim fazer implante coclear com 20 anos de idade. Aí eu falei: mas assim? você sabe o que é isso, né? Não, já sei tudo já. Eu só já quero ir fazer implante, né? Já veio com o diagnóstico pronto. Porque ela nasceu com a audição normal e por questões genéticas, genética é implacável, tá? Sim. Se você vai ficar careca porque sua genética é a calvície, você vai ficar calvo. Por isso que filho de calvo tem uma chance de calvície maior, bem maior. E mesmo que tenha condições de fazer implante, a calvície vai aparecer. E é a mesma coisa, né? A perda de auditiva, quando ela é de causa genética, a gente tem pouco o que fazer. E isso vem de família, doutor? Por exemplo, se Alguns a família casos, tem alguém na família... Muitos casos hoje que a gente tem, não chegar em implante coclear, mas papo de usar aparelho auditivo, reabilitação auditiva,
ou até mesmo otosclerose, que é uma cirurgia específica de um ossinho chamado estribo, né, que é uma doença com uma incidência até relativamente grande na população, pelo menos num consultório de otorrino, né, porque ela tem questões genéticas, sim. Mas nós temos perdas auditivas de variados tipos. E um dos que mais das adquiridas, né, não congênitas nem genéticas, as adquiridas é o mau cuidado com a audição. Tanto da parte dos médicos que tratam os quadros agudos de infecções, quanto da parte do próprio paciente. Então, ter otites, né, não é só o momento da dor, é o risco de perder parcialmente a audição a cada vez que a tem, né, a infecção. Por isso do cuidado até de medicamentos que são usados. Antigamente se falava muito remédio caseiro, né? Se fulano teve tal dor de ouvido, tem um remedinho que ele pingou no ouvido, pega aqui, pinga você também. Não é por aí, né, doutor? Às vezes o alívio da dor não é... Aliás, o alívio da dor é um fator complicador de um problema. Quando você dá um remédio e alivia a dor de uma lesão, talvez até um tumor, por exemplo, né? Você acaba mascarando e postergando um diagnóstico. Sim. Então tem que ficar muito atento à dor, à intensidade, à frequência com que aparece, a otite, etc. Aliás, a otite média aguda, ela, em alguns casos, ela evolui até para meningite, paralisia facial periférica, que fica metade do rosto paralisado. E o que causa isso, doutor? A causa maior das otites é a relação do nariz com o ouvido. É a maior causa. Então, a pessoa com congestão nasal, gripe, fazendo lavagens nasais, às vezes com muita pressão, essa que está na moda fazer lavagem nasal, eu sou totalmente a favor. E lavar o nariz é como escovar os dentes. Deve ser feito diariamente, mas com os cuidados. Sim. Né? Então a lavagem com alta pressão, e aí entra a história, o que é alta pressão? E por isso que eu não recomendo meus pacientes a lavar com a seringa, porque o que é alta pressão? O que é alta pressão para você? Qual é a força do seu dedo para empurrar o êmbolo de uma seringa? É de cada um. Exatamente. Quando você joga para o fundo do nariz, além de fazer um edema reacional, que é a rinite por trauma da lavagem recorrente, você às vezes empurra a catarro para o ouvido. Né? Isso eu tenho relatos de adultos claramente dizendo que depois de lavar o ouvido tiveram dor de ouvido. E também a própria tosse, a própria gripe mesmo, ela faz com que a gente tenha migração de secreção para dentro da orelha média. E aí faz uma infecção dentro da orelha média, que é uma caixa fechada, que só temos uma saída, que é para dentro, de volta para o nariz. Entendeu? E aí o teto do ouvido é o cérebro, né? A parte medial do ouvido está o nervo facial, a parte externa está a membrana tipânica, e por isso que às vezes é bom que vaze a secreção, incrivelmente, né? Parece que assusta. Verdade. Mas é que tem aquele vazamento do ouvido, é o alívio da drenagem de um abscesso, ou seja, drenagem de uma infecção importante da orelha média. E aí a gente tem o alívio da dor, mas tem que ter cuidados. Quando nós temos uma infecção de ouvido com vazamento, é necessário proteger o ouvido contra a entrada de água. E aí entra os cuidados que o médico tem a obrigação de orientar, seja do postinho de saúde ou qualquer lugar. Não sei se eu estou rindo para falar isso. E os pais têm que cuidar, porque não é fácil. Até você ter a cicatrização do tímpano, a cicatrização espontânea, pós uma perfuração espontânea também, ela ocorre em cerca de 95% dos casos. 95%? Não, fechamento, desculpa. Fechamento espontâneo. Fechamento espontâneo. Claro. Desde que não deixe entrar água no ouvido. O que acontece é que muitos deixam entrar no ouvido durante o banho, etc. Não levam a sério. E aí se sustenta uma infecção crônica, e aí evolui com perfuração de membrana timpânica definitiva. E aí começa a ter outros problemas, mastoidite, etc. E aí a gente acaba, às vezes, perdendo a audição, né? E existem algumas cirurgias que a gente tem que sacrificar a audição para salvar até a vida do paciente. Olha só.
Nós já tivemos casos, por isso que eu falo, né? Medicina é trabalhar e estudar, tá? Essa história de só estudar... Não pode dá, só estudar, né? Não rola. Você tem uma formação boa, etc. Tal, tem sua época de estudo, mas tem a época de que você tem que estudar e trabalhar. Mas deixar de estudar nunca, isso, né? Sim. Tanto é que semana que vem eu estou no Congresso São Paulo, o Combined Meeting, né? Não paramos de estudar, estou com 20 anos de otorrino e continuo indo atrás de congressos que me têm interesse, né? Que tem assuntos de interesse, tanto de atualização quanto de novidades, né? Sim. E nesse congresso a gente tem bastante painéis e palestras a respeito do olfato, que é um assunto que não tinha tanto antigamente. É verdade. Mas depois do Covid apareceu com uma força importante nos consultórios de otorrino. Bastante gente com problemas que ficaram com problemas com sequelas, né? Exato. Doutor, já são 8h31. Nós vamos ir para um breve intervalo comercial e eu quero voltar com o doutor com uma pergunta. Vou deixar a pergunta e o senhor responde depois em relação à higiene do ouvido, ao tal do cotonete, a limpeza. Tem muita gente que fala de fungo, né? Tem coceira no ouvido. Tem uma coceira, põe o cotonete para coçar, põe o dedo, né? Coloca o dedo ali e começa a coçar. Enfim, a gente vai para o intervalo e volta com o senhor respondendo sobre a higiene, como cuidar bem dos nossos ouvidos. Uma ótima pergunta. Então tá, você que está com a gente, fica aí que a gente volta já, ainda a gente vai falar da audição e ainda falando de labirintite, de tonturas, aquele zumbido. Eu tô achando, doutor, que o senhor vai ter que vir muitas vezes aqui, porque tem muitos assuntos para a gente conversar, né? Eu fico feliz que tenha bastante abrangência, né? Interesse do público nesse assunto, tá? Perfeito. Vamos para o intervalo e a gente volta já. Não sai daí. Você que está ligando seu radinho agora, o nosso convidado de hoje é o Dr. Eduardo Takemoto. Ele está aqui com a gente falando sobre otorrinolaringologista. É difícil de falar? Mas cuida bem de você, então fica aí que a gente volta já. Estamos apresentando Medicina e Saúde. Clínica de Olhos Dr. Franco, sua saúde é seu melhor prazer. Clínica de Olhos Dr. Franco, uma história de vida com você. Cuide da saúde dos seus olhos, a vida é como você a vê. Clínica de Olhos Dr. Franco. Clínica de Olhos Dr. Franco, Rua Antônio Raposo, 406, Sala 604. Edifício Marajoaras. Telefone 3523-7763. Você está preparado para conhecer o novo, se surpreender e se apaixonar? O Cassino del Este está de casa nova, trazendo um novo e exclusivo conceito de entretenimento, mas com a tradição do atendimento de excelência. Novas máquinas de jogos de última geração, lindas e super dinâmicas. Um novo bar com deliciosas opções. Cassino del Este, agora no piso térreo do Shopping del Este. Atendimento das 10 da manhã à 1 da madrugada com transporte gratuito. Venha conhecer as novidades do Cassino del Este. Informe-se pelo 45 98821 9204. Um centro cirúrgico incomparável. Day Medical Center e Hospital Costa Cavalcante, juntos para oferecer em Foz do Iguaçu uma estrutura premium na área da saúde. Tudo pensado para o máximo conforto dos pacientes e profissionais da saúde. Agende sua visita pelo WhatsApp 45 3198 9161 ou 99935 2157. 3 países, 2 fronteiras. E agora, um Medical Center de padrão internacional. Ganhe um óculos de aniversário das Óticas Samir. É isso mesmo, não é sorteio não. Na compra de um óculos, ganhe outro. Comprando um óculos completo, que é armação e lente, com o melhor preço garantido, você ganha o segundo óculos para presentear quem você quiser. E tudo em 10 vezes sem juros. Isso só a maior rede de óticas do oeste do Paraná para fazer por você. Aniversário Ótica Samir com 5 lojas em Foz. Ótica Samir, a visão que faz sorrir.
catarata é uma das maiores causas de cegueira no mundo. Normalmente surge após os 60 anos. A doença ocorre quando o cristalino perde a transparência, fazendo com que a imagem fique sem nitidez. A cirurgia para a correção é rápida, a recuperação é tranquila e o resultado é excelente. Com o procedimento, o paciente consegue ter de volta sua visão com qualidade. Agende uma consulta. O Hospital de Olhos de Cascavel, há 30 anos dando cor à sua vida. Celebre o amor de forma inesquecível neste Dia dos Namorados com os calçados perfeitos da Foz Star Calçados. Prepare-se para ofertas irresistíveis que vão fazer seu coração palpitar de emoção. Presentes a partir de R$ 49,99. Surpreenda seu amor com calçados incríveis, a preços imperdíveis. Não perca tempo! E tem mais! Tênis olímpicos e filas selecionados, marcas renomadas por apenas R$ 129,99. Dia dos Namorados é na Foz Star Calçados, a estrela da Vila Portes. Ponto do Fogão. Sempre a melhor solução. Tudo em peças e acessórios para bares, lanchonetes, hotéis e utensílios domésticos. Bebedouros comerciais, queimadores e grelhas para fogão. Super promoção em linhas de carrinhos para churros, churrasco grego, espetinhos e cachorro-quente. Condições especiais de pagamento e ótimo atendimento. Faça uma visita. Rua Fagundes Varela, 449, fone 3028-9308, ao lado da Casa Vitória, na Vila Portes, em Foz do Iguaçu. 8h37. Rádio Clube junto com você. Rádio Clube. Estamos de volta. Medicina e Saúde. Olá, bom dia, estamos de volta, agora são 8h36, uma excelente manhã de sábado para você que está nos ouvindo, manhã gostosa, né, doutor Eduardo, tá boa? Tá muito boa, né? Temperatura gostosa? O papo também tá muito agradável, temperatura gostosa e o estúdio aqui, como eu disse, muito bonito e agradável, parabéns. Obrigada, doutor, obrigada. Nós estamos aqui então hoje com um bate-papo gostoso com o doutor Eduardo Takimoto, que está falando pra gente aí de ouvido, nariz e garganta. E a gente vai continuar no ouvido. Doutor, a gente foi para o intervalo falando aí da higiene, dos cuidados para manter o nosso ouvido. Tem muita gente que fala, eu tive um fungo no ouvido, eu limpo com o cotonete. Como que a gente faz, doutor? Primeiro, eu acho importante salientar que cera não é sujeira, né? Até combinou, mas depois é um rimado. Mas cera não é sujeira. Cera não é sujeira. sujeira. Ela é uma proteção, né, para o ouvido, tá? Tanto quando a entrada de água, quando entra água, a gente tem menos infecções. E ela também impede, de uma forma ou de outra, desculpa, viu? Não, imagina, doutor. De uma forma ou de outra, ela impede também a entrada de insetos. Já percebeu que é difícil a gente ter entrada de insetos, a não ser acidentalmente por parte deles, né? Então, a cera é proteção. No entanto, pelo formato do conduto, ou então pela produção excessiva de cera, ela se acumula e dá a sensação que é uma terra no ouvido. Porque a cera, ela tem vários tipos de formação. Elas podem ser clarinhas, branquinhas, que se espedaçam e parece que é tipo uma caspinha que sai do ouvido e ela cai espontaneamente. E tem aquelas que tem até um aspecto pastoso, né? E essa aí o cara adora passar o cotonete e ver a pontinha do cotonete sendo marrom, ele tá achando que ele tá limpando. Quer dizer, ele limpa 1% e empurra 99% para dentro do ouvido. Poxa vida. O conduto auditivo externo, se a gente dividir em 3 partes, a parte externa, a média e a mais interna do conduto auditivo, a cera é produzida só na parte do terço externo, que é onde a gente tem a entradinha do ouvido junto com os pelos, né? E quando o paciente quer limpar, ele acaba empurrando a cera para dentro do ouvido. A remoção de cera do ouvido, como a gente já disse, muda o cenário do convívio de bactérias, etc., que a gente tem sobre a pele, do conduto,
e pode levar a infecções bacterianas ou até mesmo fúngicas. O fungo, ele adora sombra e água fresca. É ou não é? Sim, verdade. Então o fungo ele cresce em local onde a gente não bate sol e é úmido, né? O cotonete por si só, o cara às vezes até molha o cotonete para sair mais limpo. É verdade. Ele deixa umidade e vai trabalhar. Então é um ambiente propício para desenvolvimento de otite fúngica ou condutotiva. Outro problema são as infecções bacterianas, e outro problema também é empurrar a cera. Aí de repente o cara fala: doutor, eu fui limpar meu ouvido e trancou, acho que furou o meu tímpano. Não, na maioria das vezes, graças a Deus, não é isso. Ele empurrou a cera e formou um tampão de cera. Ele fez um reboque de parede praticamente. Foi lá diariamente empurrando, fazendo certinho. E quando a gente examina o paciente, a cera tá fora do terço externo, né? Tá lá mais para dentro. E lisinha, assim, sabe? Parece que é. Porque o cotonete a ponta deixa lisinho. Passou a massa corrida, deixou tudo bonitinho. Parece que é isso, essa é a impressão que eu tenho. E a gente acaba limpando, lavando, o paciente sai feliz da vida. É uma consulta interessante porque demora pouco e resolve 100%. Perfeito. Mas o problema maior é que se torna um hábito isso aí de coçar o ouvido. O cara diz que, doutor, eu não aguento, né? E as coceiras no ouvido, é muito interessante, sabe, entender que não são sinônimos de otite fúngica, né? Existe outro tipo de otite muito frequente, que é a otite externa eczematosa. Não é enfisematose, enfisema é pulmonar, é eczematose. Porque o paciente falou: doutor, eu achei um absurdo, cara, porque o médico disse que eu tenho enfisema no ouvido. Eu falei: não, é eczema. Você que não ouviu direito, rapaz. Não ouviu direito. Faz uma audição lá. Tá com problema no ouvido mesmo. É assim. E aí o que aconteceu foi que, né, a gente trata de otite eczematosa. E a otite eczematosa também tem uma particularidade. Ela também forma um tampão, mas não é de cera. Chama tampão epidérmico. Porque é uma otite que coça muito e extremamente escamativa. Esse tipo de tampão epidérmico, para remover e para limpar, é bem mais difícil. Então, na verdade, coceira no ouvido é sinônimo de consulta médica, né? De preferência, logicamente, com o especialista, né? Porque mexer no ouvido, de todos os 3 órgãos que a gente tem aqui, que é oto, ouvido, rino, nariz, garganta, laringo, temos, é o mais delicado e o que mais tem, um dos que mais a gente tem relação social, né? Então isso é muito importante. A audição, ela é muito importante, né, doutor? Porque ela, até inclusive na hora do intervalo, eu disse para o senhor que eu já queria associar essa dos cuidados com o ouvido, porque pode sim causar sérios prejuízos à saúde, mas também ela é muito comparada, tipo, a pergunta é se é mito ou verdade, que a pessoa que não ouve direito, ela acaba tendo demência. Isso é verdade? Verdade. Mas é só para terminar o assunto da limpeza do ouvido. Então, primeira coisa, não se deve limpar o ouvido com cotonete, nem com chave de carro, nem com grama de cabelo e nem com palito de dente, né? Nenhum. Nada com nada. Não se deve introduzir hastes de qualquer material no ouvido, tá? Até onde eu posso limpar, então, doutor? Até a entrada do conduto. Então, quer dizer, a gente fala que pode limpar até onde os cotovelos do próprio paciente consegue entrar. Então ali o cotonete, né, ele serve só para limpar a orelha, né, a parte externa do pavilhão auricular, tá? Então isso é muito importante. Que é a orelha, viu, em relação a demência, é o que eu acabei de falar, ou falei já, que a otologia, ela está relacionada à parte neurológica. Então a gente chama de otoneurologia, né? Então as cirurgias que envolvem o ouvido envolvem a parte neurológica, né, junto com a parte auditiva. Então é otoneurologia. Então é sabido, hoje a gente tem reparado também, que a criança que escuta menos, ela também tem um desenvolvimento cognitivo inferior. Então ouvir não é apenas para aprender a repetir palavras. Isso é o papagaio, né? A gente
ouve para desenvolver um raciocínio, uma emoção muito importante na infância. Sim. Quem não ouve uma musiquinha da infância, seja da minha geração, da turma da Xuxa, né, por exemplo. É verdade. E não lembra ou do He-Man, chegando em casa, na hora do almoço era a hora que passava aquele desenho He-Man, né? É verdade. Que tinha uma audiência grande. É verdade. E me lembro da infância daí, né? Isso, na infância e principalmente para o entendimento. Se você não ouve bem, você não vai entender bem, né, então, doutor? E muito importante. Aí nós vamos começar a entrar na demência. Então, o que acontece? Isso aí acontece na infância. Então, ouvir, ela desenvolve a parte neurocognitiva. É muito importante vocês terem isso. E a relação do sistema límbico, que é a parte emocional, também tem muita relação com a audição. Então, ouvir a voz do pai, da mãe, é tão lindo. Ouvir uma música do passado que te faz relembrar um momento feliz, ou às vezes triste, mas é assim que é a vida. Agora, quando a gente vai perdendo a audição lentamente durante a vida, e isso acontece, o ápice muitas vezes acontece em torno dos 60, 70 anos, foi feito um trabalho com milhares de voluntários, mais especificamente acima de 2.000 cada grupo, em que foi feito testes de memória e concentração em pessoas em 2 grupos. Um com reabilitação auditiva através de aparelhos auditivos, implantes cocleares e outras formas de tratamento, cirurgias, limpeza de ouvido, e outros que optaram por não fazer. Usar aparelho, existe uma resistência grande, até pelos idosos, tá? A estética, etc. E o grupo que não fez reabilitação auditiva. E depois de um determinado tempo, foi avaliado que o grupo que não fez reabilitação auditiva, eu não vou dizer uso de aparelho auditivo, porque o aparelho auditivo é apenas uma das formas de reabilitação. Mas o grupo que não fez uso de aparelho de reabilitação auditiva evoluiu com um quadro de demência muito maior, de uma significância estatística relevante, né? Olha, isso é assustador, né? Assustador. E aí memória, concentração, é lógico, né? O olho, a visão, estimula sensações, emoções, procura, busca, etc. Né? A audição também é. Mexe até com o imaginário, né? Imaginário, exatamente. Por isso que agora as rádios têm esse, como chama? Imagem, né? Vieram para prejudicar a gente. Você imagina, né? O quanto era emocionante ouvir um jogo da seleção brasileira, né? Narrado com toda a emoção, né? No calor da emoção. E você só com o radinho imaginando cada jogo, né? É verdade. Quer dizer, olha só o tanto que estimula a parte neurológica, imaginária, cognitiva. Quer dizer, a audição é muito importante. Não é só para aprender a falar. Isso que é importante. Perfeito. Por isso que o diagnóstico precoce, ele entra no teste da orelhinha, ele entra como sendo um exame obrigatório nas maternidades, né? Eu já disse, é um teste de triagem. Ele pode ter suas falhas e assim, mas os que falham principalmente, eles vão para uma segunda triagem e se reprovados, a gente tem que começar a pensar na reabilitação auditiva, que começa a partir, ou até mesmo antes dos 6 meses de vida. Antes dos 6 meses de vida. Seja através da adaptação de aparelho auditivo, implante coclear, ou outra coisa mais. Quer dizer, a ideia é essencialmente importante para reintegrar esse indivíduo à sociedade. Ou colocar ele com condições favoráveis de brigar por um futuro em situação de igualdade. Outra coisa importante também é que na terceira idade, né, o isolamento social. Eu acho isso, falar disso sempre eu falo. Porque quando você está ouvindo, você está interagindo com toda uma mesa familiar, tem 15, 5 netos, 3 filhos, e cada um falando ao mesmo tempo. A bagunça é gostosa. Quem tem perda de audição,
no barulho, quando tem muita gente falando ao mesmo tempo, televisão ligada, neto gritando, chorando, eles têm dificuldade de inteligibilidade da fala. Então eles ouvem, mas não entendem. Essa é a queixa. Eu falo assim. Então assim... Hã? Mas, pai, você não me ouviu? Eu ouvi, mas eu não entendi nada. Fala pra mim. Aí fala, e ele acaba desenvolvendo também a capacidade de leitura labial. É a adaptação do ser humano, a plasticidade cerebral. Então, isso não... A leitura labial não o coloca em níveis iguais a outros que têm audição e conseguem ver a pessoa falando, né? Sim. Então, o isolamento social acontece principalmente porque ele não consegue mais participar de reuniões sociais, familiares e aí por diante. Isso aí leva ele a estar sempre desatento, né? Eu lembro um amigo meu, inclusive médico aqui em Foz do Iguaçu, que ele contou pra mim que talvez a mãe dele tenha que usar aparelho auditivo. Ele mora lá em Marília, São Paulo. Eu falei, por que você acha, amigão? Porque ela ficou viúva e aí tinha uma roda de amigas contando piadas e ela dava risada de todas as piadas. Aí a amiga contou uma piada, ela deu risada da piada da amiga e logo em seguida ela contou a dela, que era a mesma da amiga. Quer dizer, ela estava dando risada. Tadinho, e não estava entendendo nada. Não estava entendendo nada, então, pecado. Assim, é muito mais fácil e menos constrangedor, né? Aceitar usar um aparelho auditivo. Sim. Eu acho engraçado que os outdoors e propagandas, se você entrar aí hoje em propagandas de uso de aparelho auditivo, sempre tem o idoso só. Então isso remete à idade. Exato. E hoje ninguém quer sentir-se velho, principalmente porque a longevidade no Brasil aumentou muito. Exatamente. Né? A reforma da Previdência aí teve que acontecer, vai ter que acontecer novas alterações, porque a idade está aumentando da população geral. Deveria ser encarado como a correção da visão, né? Que a gente usa óculos, o doutor está usando, eu estou usando. Tem que corrigir para você ter qualidade de vida, porque você consegue aí ouvir e normalmente, doutora, a pessoa que tem problema de audição, ela tende a falar mais alto? Com certeza. Né? Principalmente, a minha opinião, as que têm espírito mais de liderança, né? As pessoas que gostam de falar e ouvir, né, a sua própria voz. Então, a entonação da voz, ela é importante até para você expressar suas emoções. Às vezes vai dar uma bronca, oi, tudo bem? Quero te dar uma bronca. Não é assim, você aumenta o tom de voz, blá, blá, blá. Então, as pessoas que têm espírito de liderança natural, eles gostam de falar alto e se impor através da voz, né? E acabam falando mais alto mesmo, tá? Mais intenso, né? Na verdade, essa é a palavra certa. Então, isso também é outro sinal de que tem que chamar a atenção das pessoas a respeito quando a pessoa está falando muito alto, né? Fala sempre, né? Sempre em tom de muito alto. Qualquer idade, exatamente. E, doutor, em relação à audição, eu acho que a gente vai ficar só nesse assunto ainda, porque a gente tem que falar de labirintite e ainda de vertigem, né? Ela tem... Estão todas, né, relacionadas ao ouvido? Isso é muito importante. A labirintite, na verdade, esse termo labirintite é um termo muito vago. Né? Dizer... A labirintite por si só define-se como labirinto e tem inflamação. A inflamação do labirinto seria um tipo de otite interna, né? Mas vou falar de tontura, né? Tontura não é doença, tontura é um sintoma, né? E que o órgão principal, 80% das tonturas, tem a ver com o labirinto, que é parte do ouvido interno. E é por isso que o otorrino que ajuda a tratar. Né? E é por isso que junto com o otorrino, no diagnóstico diferencial das doenças que levam à tontura, estão a parte auditiva do otorrino, a parte metabólica, principalmente, eu bato muito nessa tecla. Zumbido, tontura, tem muita relação com os distúrbios metabólicos, como o distúrbio dos carboidratos, os açúcares, quer dizer, o diabético, ou não. Tem gente que tem tontura e não é diabético, mas come muito açúcar. Então ele vive em condições de pré-diabetes ou até mesmo diabetes,
por alimentação errada. E isso leva à tontura. Eu levanto também alterações dos hormônios da tireoide, né? E metabólica, tá? Então vamos dizer, tontura não é doença, tontura é um sintoma, deve-se investigar causas do distúrbio do labirinto diretamente e distúrbios indiretos que levam à alteração do labirinto. E aí vamos falar da parte metabólica, eu já estou falando, desculpa, sobre o distúrbio do carboidrato, dos lipídios, né, e aí por diante, dos hormônios da tireoide, etc., outros hormônios, doenças cardiovasculares, né, hipertensão arterial, né, quedas de pressão arterial posturais. Então tem gente que vai levantar e tem uma tontura, né? Então essa tontura rápida e fugaz, ela tem uma origem às vezes cardiológica, né? Então nós temos que avaliar esse perfil cardiovascular, neurológico. Neurológico entram os tumores de pares cranianos, inclusive o 8º par, que é o nervo vestíbulo coclear, né? Que eu já fiz diagnóstico, a gente tem diagnósticos quase todos os anos, em média 10 a 12, quer dizer, dá a média de um diagnóstico de neurônio acústico por ano, por tontura, ou zumbido ou perda de audição. Olha. Aí nós temos a parte, então eu já dividi, auditiva, metabólica, cardiovascular, neurológica. Aí nós temos as causas farmacológicas. Então tem medicamentos que, principalmente esses que estimulam o sistema nervoso central, ou seja, aqueles que ajudam a emagrecer, né? Que ativam demais o sistema nervoso central, levam à tontura. A cafeína, então tem drogas, remédios que tem cafeína junto, e o próprio café. Chimarrão, tererê. Também causa tontura. Chama energéticos. Todos, durante a crise, principalmente, a gente contraindica, né? Mas eles são geradores de estímulos, às vezes até desordenados do labirinto. Um labirinto ele tem que funcionar em harmonia com o outro. E quando um funciona bem e o outro não tanto, nós temos sintomas de tontura. A vertigem é um tipo de tontura. Tá? Então toda vertigem é uma tontura, mas nem toda tontura é uma vertigem. Tá? Isso é importante. Então, por exemplo, desequilíbrio, né? É um tipo de tontura. A gente tem que também separar desmaio, que é síncope, de tontura. Tem gente que desmaia, apaga, acorda e fala, nossa, eu vou no médico porque eu acho que é labirintite. Não, isso aí é parte... Ele apagou, ele teve a convulsão, ele teve um desmaio por uma causa, sei lá. E para terminar, das causas dos grandes grupos causadores de tontura, porque nós temos qualquer especialidade, pode gerar, mas dos grandes grupos, os distúrbios psiquiátricos, né? A ansiedade, principalmente. E eu não digo nem que a ansiedade gera tontura somente, ela é um agravante de tontura. Entendeu? Então a tontura, na nossa experiência, ela é multifatorial muitas vezes. Distúrbios alimentares associados à ingesta de medicamentos por conta própria, né? Os distúrbios de ansiedade por si só já geram alterações de pressão arterial cardiovasculares, tá? E também o quadro emocional, que depois de um tempo para cá é engraçado, né? Estou com toda essa tecnologia e às vezes ensino a respeito de como melhorar a ansiedade. A sociedade está piorando esse quadro de ansiedade, cobrança, depressão, e isso a gente tem visto muito em pessoas com tontura, né? Exatamente, se fala muito sobre isso, né, doutor? Mas é devido à vida corrida que todo mundo assumiu, né? E aí todo mundo, como a gente estava falando antes, todo mundo se automedica, as pessoas, fulano fez isso, aí são muitas pessoas que vêm para o universo da internet trazendo sugestões, dicas, e acaba realmente bagunçando a vida de muita gente, né? O problema dos programas de internet não é ajudar o paciente a fazer o diagnóstico, ou sugerir, né? O problema é quando ele sugere tratamentos, né? Exato. E o cara vai direto pro tratamento.
Nem sabe se aquilo... Exatamente, o tratamento pode aliviar e postergar um diagnóstico importante, né? Então, o cara vai direto pro remédio para tratar o sintoma tontura. O sintoma tontura esconde uma doença, às vezes, grave. O senhor falou aqui quantas coisas que geram uma tontura numa pessoa, né? Então, não dá para... desequilíbrio hormonal, o diabético, como exemplo, né? Que é uma doença de características muito graves a longo prazo. A gente tem aí esse quadro todo que a gente tem que tratar de uma forma multidisciplinar. Por isso que tontura, apesar de ser manifestação no labirinto, muitas vezes não é doença do labirinto. Isso que é importante entender. Mas só que tem que passar pelo otorrino. Isso é importante, procurar um profissional para detectar realmente o que é, para daí tratar a consequência, né, doutor? E o otorrino, na verdade, ele trabalha como um maestro, né, de uma orquestra, que tem que falar junto. Então o otorrino ele tem que saber para quem ele caminha o neuro, que dá preferência dele, porque ele tem que confiar no diagnóstico do neuro. Sim. Se o neuro diz que não é da parte neurológica, você vai esquecer a parte neurológica. Mas se o neuro deu o diagnóstico por desinteresse ou qualquer coisa, ou mal condução, talvez, sei lá, o que acontece? Você vai esquecer e aí o problema é ali. Você tem que montar uma equipe multidisciplinar para tratar a tontura. Perfeito. Essa é a minha ideia. Perfeito. Às vezes é difícil atingir esse tipo, que atingir um grupo, alcançar um nível de grupo de excelência em todas essas etapas é difícil. Um profissional normalmente nunca consegue trabalhar sozinho, né, doutor? Porque é interligado, principalmente porque cada um tem a sua especialidade, tem o seu entendimento, então tem que ter uma equipe boa, de confiança, de trabalhar junto e trabalhar na mesma ideia, né? Sim. Então é a importância disso também, né, doutor? Por exemplo, né, otorrino e fono, né? Otorrino e fono, se eu estou falando de parte auditiva, da linguagem e tal, otorrino e fono são dois profissionais, né, que têm a obrigação de se falarem muito, né? Então, quando você tem uma equipe, você tem que ter, às vezes, a fono não precisa estar exatamente no mesmo estabelecimento, mas tem que ter intimidade de questionar e ser questionado a respeito, para a gente chegar a um diagnóstico mais preciso do paciente. Perfeito. Trocar as informações, né, doutor? 9:02, doutor. Viu como passou rápido? E ainda para fechar, 2 perguntas. Certo. Quais são os sintomas e tratamentos para o zumbido do ouvido? E para depois, eu quero que o senhor passe os seus contatos, onde encontra o doutor. Bom, rapidamente, zumbido não é doença. Zumbido é sintoma também. Tudo que vale para a tontura que eu falei, doenças auditivas, metabólicas, cardiovasculares, neurológicas, farmacológicas, emocionais, serve para o zumbido. Tá? Então o zumbido não é uma doença, o zumbido é um sintoma. E tratamento do zumbido depende do sintoma. Quando se pergunta para mim se zumbido tem cura, a minha resposta é depende. Depende da causa do zumbido, né? Nós temos pacientes que quando eu falo para ele, você viajou para a praia? Então, doutor, na praia lá o meu zumbi desapareceu. Então vai morar na praia? Não, ele vai morar onde tem menos estresse, deu para entender? Então assim, o estresse, diminui a melhora da alimentação, caminhada na praia, não caminha aqui em Foz, mas na praia caminha, né? Caminha no lar, liberação de dopamina, aquela história toda influencia no zumbido, né? Mas o zumbido tem uma característica também muito importante, que é a disfunção da articulação temporomandibular, que é essa articulação que abre e fecha a boca, né? E muitas pessoas, por tensão, bruxismo, ou até mesmo falta de elementos dentários, um tratamento dentário adequado, uma má oclusão, tem o sintoma com zumbido. Quer dizer, a equipe é multidisciplinar também, tá? Mas o primeiro a ser procurado, como eu disse, a minha opinião, é o otorrino, que é o maestro. Afinal, o zumbido é o sintoma gerado, a princípio, no sistema auditivo. Perfeito. Tá? Perfeito. Não adianta querer ir lá no dentista ou ir lá não sei o que e tal. Primeiro vai no otorrino, porque ele vai direcionar para o profissional certo, se não for dentro da sua área, né, doutor? Mas a grande maioria dos pacientes com zumbido, eles têm perda de audição.
Perdição é uma das causas de zumbido e tontura também. Então, quer dizer, como é por frequência, até o otorrino, não só por ser, eu disse, o maestro de coordenar a equipe, mas também o otorrino, ele por incidência de patologias de dor zumbido, ele é o que mais cai, né? Por causa das perdas auditivas assintomáticas. Porque perdas leves são pouco sintomáticas, tudo bem? Perfeito, doutor. Agora, onde as pessoas encontram o doutor Eduardo Takimoto? Para uma consulta? Hoje eu atendo no Hospital Costa Cavalcante, no Centro Clínico. Eu também atendo no Instituto Eto, na Ida Paraná, 1319, a sala 22. O telefone, para quem quiser anotar, o fixo é 3028 2880, né? E nas redes sociais, né? Tem aí o Instagram, Facebook do Instituto Eto. E lá a gente tem alguns vídeos até interessantes, né? Uns que saíram a nível até nacional do implante coclear de uma menininha que veio do Paraguai e que agora já está respondendo e veio totalmente sem audição. Olha, e foi para a rede nacional, não foi para a Globo, né? Foi para o programa do Roberto Kovalik, eu acho. Não sei qual é o nome do programa de manhã. E ele publicou nas redes sociais dele, ele está lá, eu acredito que esteja lá nas páginas, só para ver como é emocionante ele ainda essa parte da reabilitação auditiva em criança, né? Perfeito. Então, você que está querendo falar ou encontrar o Dr. Eduardo Takimoto, as redes sociais, lá no Instagram, é só colocar lá Eto que você já vai encontrar com certeza. ETO. É isso. Tem vários profissionais que trabalham na Eto e também o Dr. Eduardo Takimoto, que é otorrinolaringologista. Ah, perfeito. Umas palavras difíceis de aprender a falar, mas já vai testando sua audição, sua capacidade de linguagem e tal. Exato, às vezes é por isso que é otorrinolaringologista já é difícil, né? É verdade. Doutor, obrigada pela sua presença. Sei que a sua agenda é super corrida. O senhor tirou um tempo para vir ficar com a gente aqui. Mas foi... Lhe agradeço do fundo do coração. Imenso prazer e um bate-papo agradabilíssimo, né? É aquele papo que por nós a gente ficaria aí o dia inteiro. Com certeza. E fica o convite para o senhor voltar mais vezes, porque hoje a gente falou só do ouvido, não falamos aí nem do nariz e nem da garganta. Ficou muitas perguntas para outra vez. Sim. Muito obrigada. Desejo para o senhor um bom final de semana e foi um prazer. Igualmente, muito grato pelo convite mais uma vez, tá bom? Obrigada, doutor. Obrigada. Agora são 9h07 e assim a gente encerra mais um Medicina e Saúde, uma conversa gostosa, super interessante. Você que não conseguiu pegar a entrevista no total, pegou só um pedacinho, não fica triste não, sabe por quê? Porque depois ela vai estar disponível para você no nosso YouTube, também no nosso portal de notícias e ainda nas nossas redes sociais. O desejo para você de um final de semana extraordinário. Fiquem com Deus, tudo de bom.